Às vezes a vida funciona de forma misteriosa. Hoje você vai conhecer a história de um homem que teve sua vida transformada por causa de um gesto. Todos os dias depois do trabalho, Pedro voltava para casa de ônibus. Ele trabalhava em uma fábrica e alguns dias eram bem pesados. Ele quase sempre dormia no caminho e os colegas o acordavam para que ele não perdesse o ponto. Mas desta vez ele estava sozinho, aparentemente ia acabar parando no ponto final e voltar meia hora andando. Mas naquele momento uma voz feminina e doce disse: "Ei, o ponto é próximo, você vai acabar perdendo." Pedro abriu os olhos e uma linda mulher estava diante dele. "Muito obrigada." "Mas como você sabe que é minha parada?" ele perguntou. A mulher sorriu e disse que sempre via ele sendo acordado por seus colegas. Ela morava a 3 paradas dele. Aparentemente, os saíam de seus trabalhos na mesma hora. Pedro decidiu ficar no ônibus e descer na parada da mulher. Enquanto conversavam, ela se apresentou e disse que seu nome era Juliana. Eles logo perceberam que tinham algumas coisas em comum. A conversa estava bem interessante. E assim eles foram fazendo a cada dia durante 2 meses. Até que ele a pediu em namoro e eles começaram a namorar. 10 meses depois, ele a pediu em casamento e ela aceitou. Depois de 5 anos de casado, veio a primeira filha, que se chamava Jéssica, que se tornou a razão da vida de seus pais. A doce infância da menina passou a ser atrapalhada quando sua mãe começou a ter sintomas de uma doença pulmonar. Juliana se tratava em casa com medicamentos para aliviar os sintomas. Estava sempre adiando as consultas médicas. Isso era motivo de discussão entre o casal. Pedro acreditava ser algo simples, mas queria que sua esposa fizesse um tratamento. Alguns meses depois, a conta veio. Juliana acordou pela manhã tonta, mas preferiu acreditar que não era nada grave. Seguiu normalmente sua rotina matinal, mas 2 horas depois seu quadro se agravou. Ela foi levada às pressas por uma ambulância ao hospital. O médico de imediato tentou tranquilizar Pedro, dizendo que ela ficaria bem. Juliana foi levada direto para a UTI. 20 minutos depois da entrada dela para a UTI, um dos médicos o chama em uma sala e diz: "Sentimos muito, mas a sua esposa morreu." Já não tinha mais nada o que fazer. Pedro ouviu as palavras do médico, saiu da sala e chorou sozinho. Ele foi para casa, pois tinha deixado a filha com uma vizinha. Quando chegava ainda aos prantos, sua filha perguntou: "Por que você está chorando, papai? Cadê a mamãe?" Neste momento ele respirou fundo e deu à sua filha a pior notícia da sua vida. Jéssica chorava abraçada ao pai e ele a prometeu cuidar dela e fazer de tudo por ela. 2 anos se passaram e Pedro, muito dedicado ao seu trabalho, pensando sempre em dar o melhor para sua filha, foi promovido. Um dia, indo para o seu trabalho, um menino pálido, magro, se aproximou dele e disse: "Por favor, senhor, me sinto envergonhado por isso. Mas o senhor teria algum dinheiro para me dar? Estou com muita fome." Pedro percebeu que o menino estava constrangido, o que não era típico de um mendigo comum. Ele abriu a carteira e notou que só tinha moedas e uma nota de $20. Depois de pensar por alguns segundos, entregou a nota ao menino e também um sanduíche que estava levando para o almoço. "Obrigado, senhor. Vou te pagar de volta", disse o menino com lágrimas nos olhos. Pedro sorriu para ele e seguiu para a fábrica. Ele não fazia ideia de que, naquele momento, o menino fez uma promessa de encontrá-lo de novo e pagá-lo de volta. Pedro
Aquele dia chegou em casa com muita fome, já que bebeu somente água no almoço. O nome do menino que havia pedido dinheiro era Lucas e sua situação familiar era realmente difícil. Seus pais eram alcoólatras e não parecia se importarem de fato com ele. 10 anos se passaram rápido. Pedro, com muito esforço em seu trabalho, lutava para que não faltasse nada à sua filha Jéssica. Ele a deu de presente uma bicicleta e ela passava as tardes pedalando com seus amigos pelo bairro. Pulavam rampas, faziam derrapagem, apostavam corrida e se divertiam muito. Um dia Jéssica perdeu o controle e bateu forte em um muro. Seus amigos entraram em desespero quando via que ela não reagia. Pessoas na rua chamaram uma ambulância que a levou desacordada para o hospital. O pai, desesperado, saiu correndo do trabalho. Chegando lá, o médico disse: "Sua filha não corre risco de vida, mas temos um problema. Ela está com a coluna quebrada e provavelmente ela não conseguirá andar novamente." Nem toda esperança está perdida. Existe hospital na capital, especialista com tratamentos, assim disse o pai. Mas infelizmente essas operações são extremamente caras. Dependendo do tempo de tratamento, pode chegar na casa dos milhões. "Eu não tenho onde conseguir esse dinheiro", falou Pedro com a voz triste. O médico ficou em silêncio. E um mês depois, Jéssica recebeu alta. E agora dependia dela para aprender a se locomover bem com a cadeira de rodas e se adaptar à vida de uma pessoa cadeirante. Ao longo dos anos seguintes, Pedro sacrificou qualquer opção de lazer para si, economizava todo o dinheiro que sobrava depois de pagar as contas. Naquela altura, Jéssica havia se tornado uma mulher linda. Pedro caiu em depressão por se sentir culpado e frustrado por não poder ajudar sua filha. Em todos os anos, não conseguiu juntar o dinheiro necessário para que ela pudesse fazer o tratamento. Quando sua esperança já tinha esgotado, alguém bateu na porta de sua casa. Quando viu Pedro, era um jovem bem vestido que parecia ter uns 30 anos. "Olá, Pedro. Provavelmente você não me reconhece." O estranho sorriu a Pedro e Pedro concordou. O rapaz abriu a carteira e dentro só havia uma nota de $20. Ele retirou a nota e estendeu em direção a Pedro. Nesse momento, Pedro entendeu tudo, olhou nos olhos do rapaz e se recordou do olhar envergonhado do menino de 20 anos atrás. Mas agora o olhar era bem diferente. Agora o rapaz que ali estava, depois de tantos anos, passava um olhar de confiança. O jovem perguntou se podia entrar e disse que seu nome era Lucas. Nesse momento, Jéssica apareceu na sala em sua cadeira de rodas, sorriu docemente para cumprimentar o rapaz. Lucas, nesse momento, ficou envergonhado, seu rosto ficou corado, mas logo se recompôs e perguntou a Pedro como ele estava. Lucas não esqueceu de como Pedro havia tratado há 20 anos atrás. E agora, depois de ter feito seu nome como um grande empresário, decidiu procurá-lo. Ele morava na capital, mas voltou ao pequeno município para pagar a promessa que tinha feito a Pedro. Ele lembrava da fábrica que ele trabalhava e lá conseguiu seu endereço. Ele não esperava encontrar um homem com vários problemas e uma filha nessa situação. Quando Lucas ouviu sobre o problema físico de Jéssica e as possíveis soluções, ele pensou por um momento e disse: "Pedro, talvez você não saiba disso, mas muitos anos atrás você me salvou naquela época. Os $20 eram tão importantes para mim quanto os 2 milhões agora. É por isso que vou reembolsá-lo de forma proporcional e cobrir todos os gastos do tratamento da Jéssica."
A sala ficou em silêncio. Pedro parecia não acreditar. Jéssica se aproximou e pediu para dar um abraço em Lucas. Lágrimas brotaram nos olhos do jovem empresário, ao lembrar que com 9 anos ele passava pedindo ajuda ao Senhor, que agora ele pode ajudar. 2 meses depois, após uma cirurgia bem-sucedida, Jéssica deu seus primeiros passos por sua conta. Segurando uma das mãos de seu pai, Lucas se aproximou de Jéssica e disse que havia apaixonado por ela e pretendia pedi-la em casamento em breve. Depois de muitos anos de tristeza, corria lágrimas de felicidade no rosto de Pedro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Até a próxima!